E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal do nono ano, do Colégio EBAS Objetivo, vamos lá para a nossa correção da nossa revisão proposta na última semana. Perdão. Uh, Primeiramente, eu gostaria de salientar a vocês que, caso o meu filho apareça e tal, com os berros, tá? Isso é normal de qualquer indivíduo que esteja 2 semanas dentro de casa, mas isso, tranquilo. Vocês simplesmente desconsiderem isso, porque é muito necessário que a gente fique em casa nesse momento e vamos tocando o barco e logo mais, né, acredito que toda essa tempestade ela acabe, tudo bem? E eu espero revê-los o mais breve possível, tudo bem? Então, para isso, a gente tem que tomar muito cuidado ficando em casa e falando para os nossos amigos, para os nossos parentes, pais, tios, avós e avós, ficarem dentro de casa para que logo, logo tudo isso passe, tá? Eu espero ver vocês o mais breve possível, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, vamos começar então a nossa correção e destaco também que caso haja alguma dúvida em algum determinado momento do exercício, existe uma escala de horários que nós, professores, estaremos juntamente com vocês. É só vocês darem uma olhada nos informes, né, ficarem sempre atualizados nos informes que a escola envia para vocês. Tudo bem? Vamos começar então? Tudo pronto aí? Vamos lá. Então, dê uma notada no cursor do mouse, ó. O cursor do mouse está navegando aqui pelo documento, tá? E com ele, às vezes, eu vou utilizar alguns grifos, algumas coisas para facilitar. Então, tudo isso é no intuito de ajudar vocês. Até mudei a cor do cursor aqui, ó. Até mudei a cor do cursor, tá? Tá rosinha, mas aqui ao longo do texto, tá? Tudo beleza. Em relação a cor das respostas, está tudo em vermelho, tá? Então eu preenchi todas as respostas em vermelho para facilitar o nosso trabalho aqui. Tudo bem? Então vamos lá, vamos direto ao ponto. A primeira questão é a seguinte: o que é genética e quem é considerado o pai da genética? É uma questão muito tranquila, né? Muito introdutória em relação ao nosso conteúdo, e a segunda parte da questão é muito simples de ser resolvida. Lembrando que esse documento ele vai ser disponibilizado a vocês, posso mandar isso sem problema algum, tá? Mas atenham-se e prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui em relação à aula. Vou esclarecer e vou explicar ponto a ponto, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade, pausa o vídeo, corrige, pausa, corrige, vai assim, vai nesse ritmo que vai estar tudo legal assim, beleza? Então vamos lá. O pai da genética é uma questão muito tranquila. O pai da genética é o Gregor Mendel, tá? O Mendel foi o primeiro cara de uma forma um pouco mais sofisticada a trabalhar com as questões genéticas, embora tenham outros autores, outros pensadores dessa ciência magnífica que é a genética, tá? Mas o cara que sintetizou as bases do conhecimento genético foi Mendel. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouco dos trabalhos de Mendel, você pode digitar o nome dele no Google, dar uma olhada. O conteúdo que está disponível na Wikipedia é um conteúdo interessante, tá? É um conteúdo fiel, então você pode dar uma olhada ali em nível introdutório. Bom, então o que é a genética? Já que a gente sabe quem que é o pai da genética, eu quero saber o que é a genética. A genética é o ramo da ciência que estuda a transmissão dos caracteres ao longo das gerações. Então o que é ao longo das gerações? Um pai ou uma mãe transferindo a sua carga genética para os filhos, ou seja, as características para os filhos, para os netos, bisnetos, tetranetos, trinetos e por aí vai. Tá? É o ramo da genética que estuda essas transmissões dessas características ao longo das gerações. Maravilha, pessoal? Aí embaixo, aqui, ó, na questão número 2,
eu peço para definir os conceitos. Então, esses conceitos são importantes a gente saber qual o significado dele, para que no momento das nossas aulas, quando eu falo, por exemplo, a palavra fenótipo ou a palavra genótipo, você já saiba do que é que eu estou falando. Então, é como se eu não precisasse traduzir novamente o que significa todos esses termos aqui definidos na questão 2. Inicialmente temos aqui o termo gene. Tá? O termo gene é um fragmento específico de material genético que contém uma característica. Então quer dizer que o gene propriamente dito é um segmento, é um fragmento de um determinado material genético, pode ser DNA no caso, e ele abriga uma certa característica. Então isso é um gene. Então um gene para a cor de olho é um fragmento do DNA que está relacionado à coloração dos olhos de um indivíduo. Um gene relacionado à cor de um pelo de um cachorro é um fragmento do material genético que contribui para a coloração de um cachorro. E por aí vai. Esse gene ele pode ser um gene que produz uma enzima no nosso organismo, pode ser um gene que produz um hormônio, enfim, qualquer tipo de produção a partir do material genético. Tá? No caso aqui, o alelo, tá? O alelo são formas alternativas que um gene desempenha com uma característica específica. Então, por exemplo, tomemos como exemplo os pelos de uma ovelha, que vai constar aqui num exercício um pouco abaixo. Tá? Existem genes que desempenham uma determinada cor e existem genes parecidos que desempenham uma outra cor. Tá? Então essas formas alternativas elas só se alternam em virtude de uma mutação genética. Então quer dizer que um alelo é um gene, ele está localizado na mesma posição de um cromossomo, tá? Lá no material genético dentro da célula, e que por conta dessas mutações, diferentes resultados nas características podem ser resultantes, tá? Diferentes resultados podem ser obtidos. Então, essas formas alternativas de um gene que desempenham uma característica específica. O alelo azão dá uma característica, o alelo azinho, outra característica. Tudo bem aí? Maravilha? Com relação ao fenótipo, fenótipo é a característica visível ou detectável manifestada por um genótipo. Então, fenótipo, o sangue do indivíduo é O positivo. Dá para eu ver? Não dá, mas dá para detectar. O cabelo do indivíduo é preto, é uma característica visível. A pele do indivíduo é branca, é uma característica visível. Os olhos do Nicolas são olhos orientais, olhos puxados, olhos de japoneses. É uma característica visível. Ah, beleza? Maravilha? Então, é uma característica visível ou detectável manifestada por um genótipo. E o que é o genótipo? Olha aqui, ó, genótipo. O genótipo é a expressão lógica de como um gene se manifesta, a escrita do gene. Então quer dizer que, para a gente entender esse conjunto de características, cabelo preto, cabelo loiro, cabelo ruivo, olhos verdes, olhos castanhos, olhos azuis, pelo branco, pelo preto, a gente precisa de uma expressão lógica. Essa expressão lógica é o chamado genótipo. É onde a gente vai utilizar para ver as probabilidades dos cruzamentos genéticos. Maravilha? O que é um gene dominante? Gene dominante é aquele gene capaz de manifestar a sua característica em contato com qualquer tipo de outro gene, seja outro gene dominante ou recessivo. Então, um gene dominante, ele vai manifestar a sua característica que é própria quando em contato com qualquer outro gene. O gene recessivo, então, vou só dar um exemplo aqui. O gene azão vai manifestar a característica azão. O gene azão-azinho, no caso, esse conjunto genético azão-azinho, vai manifestar o azão. O azão, ele inativa o gene azinho. Maravilha, pessoal? Ótimo. O gene recessivo, diferentemente do dominante, ele só vai ter a sua característica expressa quando não há a presença de um gene dominante que o inative. Tá? Então, genes que só expressa a sua característica quando não há presença de um gene dominante.
beleza? Genes ou indivíduos homozigóticos. O indivíduo homozigótico é um indivíduo que a carga genética aparece de forma igual. Azão, azão, azinho, azinho, vezão, vezão, vezinho, vezinho. Eles podem ser dominantes puros, azão, azão, vezão, vezão, ou recessivos puros, azinho, azinho, vezinho, vezinho, xizinho, xizinho, independente de qual seja a letra, tudo bem? No caso, os heterozigóticos, eles aparecem em forma híbrida, em forma misturada. Então, um gene dominante junto com o recessivo. Então, azão, azinho, vezão, vezinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho e por aí vai, tá? Onde um dominante ele inativa o outro, que é recessivo. Aí, a questão número 3, ela diz respeito à diferença entre genótipo e fenótipo. E isso é importante para a gente. Entender qual é essa diferença. Então vejam só, genótipo é a escrita de um gene, é a forma lógica que ele apresenta. E o fenótipo é a característica aparente, aquela que eu consigo ver, aquela que eu consigo detectar a partir de um aparelho, a partir de uma reação química, tá? Então, essa característica ela só é visualmente manifestada porque existe um determinado genótipo que controla, um determinado gene que controla essa característica. Tudo bem? Maravilha?